Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje eu quero falar do coração de Deus para o seu coração, mediante a palavra do Senhor. Talvez você nunca ouviu falar, pregar sobre essa palavra. Quem é que não já viu o ditado que fala assim, que as aparências enganam? Tem pessoas que falam assim, não é a primeira impressão que fica, mas eu quero te falar que na palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu vou falar hoje não sobre Davi, que ali as aparências enganou, mas eu quero falar nós como cristãos, como filho, que as aparências não enganam. A primeira impressão é a que fica mesmo. Por quê? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos uma carta lida por todo. Nós não precisamos de carta de recomendações. Aonde você chega, as pessoas já vão notar que você é diferencial, você brilha, você tem um diferencial. Não que você é perfeito 100%, nem o próprio Senhor Jesus Cristo agradou a todos, não. Porque você leva a verdade, muitas das vezes você vai ser você vai ser confrontado, vai haver colisão da verdade, porque o mundo já está em trevas, e quem está em treva e você é luz, quando a gente somos luz, atrai até os mosquitos, tudo as pessoas veem, porque você é luz, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, porque você está na luz, eles estão no escuro, não conseguem enxergar. Mas eu quero falar fazer uma pergunta para você. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, em qual área da sua vida, da minha vida, que nós se parecemos com Ele? Tem que se parecer com Cristo. No Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural. Ali o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é família, Ele nos fez, nós parecemos, de alguma forma, nós temos que parecer com Cristo. A pergunta é, o que se parece com Cristo em você? O que é que na minha e na sua vida está se parecendo com Cristo? Eu não sei. Você deve saber. Alguma coisa na minha e na sua vida precisa se aparecer com Cristo. Não só no nosso estereótipo, no nosso genótipo, no fenótipo e no estereótipo. Mas você vai dizer, que palavra difícil isso. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 5, que nós somos os membros de Cristo. E Ele é o cabeça. Então, em alguma forma, nós temos, você já viu, o que é que não já viu isso? Mas o nariz parece com o pai, outro diz assim, a orelha, os olhos, o cabelo. O filho tem que parecer de alguma forma com o pai. Senão fica meio suspeito. Imagina, se eu sou um louro, vamos dizer que eu sou louro, me considero louro, que independentemente de seja preto, não tem nada a ver. As cores não definem, não tem, quer dizer que a sombra é a mesma cor. Você coloca uma mão preta e uma na sombra, é a mesma cor. Ali não faz, nem a sombra faz acepção de pessoa, como Cristo não faz. Então, alguma coisa tem que aparecer com o Pai. Você não já viu quando antigamente, isso é fato. Lá no Nordeste, quando a criança nascia, que não parecia com o pai, aí já viu suspeito. Até o próprio pai ficava meio chateado. Puxa vida, não tem nada a ver com minha família, comigo, nem... Já era suspeito, né? As pessoas já poderiam até pensar, imaginar que era do vizinho ou de outra pessoa, né? Não sei.
É umas suposições, não é o que eu estou dizendo. Nós, de alguma forma, temos que parecer com Cristo. A Bíblia está dizendo, é claro que nós somos feitos em mais semelhança de Cristo. Agora a pergunta é, nós como cristãos, eu e você, o que nós se parecemos com Cristo? Em qual área da nossa vida, no agir, no proceder, na nossa semelhança, no modo de falar, de andar, aonde passamos, caminhamos, nas nossas ações? Nós vimos isso lá em 2 Reis, capítulo 4, do 8 em diante, que quando Eliseu passava ali, vinha de Sumé, passava para o monte, queria orar, a Sulamita olhou e disse, verdadeiramente esse aí é um santo homem de Deus. Agora pergunta eu como cristão, em que área da minha vida as pessoas têm visto Deus na minha vida? E você como cristão? Não é esse negócio de agradar, porque o próprio Senhor, para os fariseus, os que rejeitam a Cristo, a verdade, Mateus 23, 15, o Senhor chamou eles de filhos do inferno. Ninguém fez coisas melhores do que Jesus Cristo. Ele se parecia com o Pai. Ele disse para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Jesus se parecia com o Pai, nós se parecemos com Ele. Ele diz lá em João capítulo 16, não me engano é 15, 6. Mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Se o próprio filho parecia com o Pai, e eu e você, se Jesus não agradou a todos, quem fez coisas melhores do que Jesus, e ninguém foi mais odiado, rejeitado, abandonado do que Jesus. Se você está sendo abandonado, rejeitado ou odiado por uma boa causa, mas procurando andar em verdade, em sinceridade, onde você passar, não escandalizar a obra de Deus, isso é o que? Motivo de honra e de glória. Que o Senhor, usando o apóstolo Pedro nas cartas dele, ele disse que a gente tem que andar com um proceder de honra, dignamente, para que naquilo que acusaremos de nós, o nome de Deus seja glorificado, como aconteceu com Maducai, com Maduqueus, que está lá em Esté, capítulo 6, que aconteceu com Daniel também, capítulo 6 de Daniel, tentaram de todas as formas, não acharam nenhum defeito em Daniel, não que somos perfeitos, mas não acharam nenhum defeito em Daniel. E ali o que aconteceu? Tentaram acusar ele na lei de Deus, ele buscar a Deus, né? Não que eu sou perfeito, não nem você, mas nós estamos lutando por isso toda hora, todo momento, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, que quando vier o que é perfeito, aí sim, nós seremos transformados totalmente. Mas enquanto eu e você estivemos aqui, nós estamos buscando, orando. Então, meu querido, agora a pergunta é, que área da minha vida e da tua vida você se parece com Cristo? Será que eu e você tem cumprido 3 mandamentos que se incluem só num só, que é o mais difícil de todos eles? É amar, perdoar e pedir perdão. É um dos mandamentos mais difíceis que tem. Ele disse, amai os vossos inimigos e perdoai aqueles que te fazem mal. E será filho do Altíssimo. Ele diz lá em Lucas, se não me engano, 6,35. É um dos mandamentos que é muito fácil dizer que sou um cristão, o José de Arimateia. O evangelista José de Arimateia. Agora na hora de perdoar. E na hora de olhar aquele que está lá caído no chão. Ele é meu irmão. Ele queira ou não queira, ele é minha imagem e semelhança, é o meu próximo, é meu irmão. Todos nós somos filhos de um pai só. Na genealogia lá de Lucas, capítulo 4, diz que tudo veio de Adão e de Adão de Deus. Nós vimos de uma mãe só e de um pai só. E de um Deus só. Que nós fomos projetados no céu. Aí eu olho para o meu semelhante, aquele que está caído, que a minha imagem e semelhança eu abandono, eu rejeito, ou fecho os olhos e faço de conta que não vejo. Eu julgo, eu aponto, eu não perdoo. Veja como é difícil. Quando Jesus olhou para nós,
que estava no pecado, sujo de lama, fedendo. Ele tirou nós lá do lixo, conforme está escrito no Salmo 113, versículo 7. Ele nos tirou, nos resgatou da maldição. Nós estava sujo, ceboso, cheio de pecado, fedendo as narinas do Senhor, mas Ele foi lá, nos limpou, nos tratou, com o pincel do Espírito Santo de Deus. Ele nos foi lapidando pouco a pouco, regenerando e transformando a nossa vida, para que nós voltássemos, ou por pior que seja, Ele não perdeu, por mais que Ele seja pecador, Ele não perdeu ainda a imagem e semelhança de Deus. Só no juízo final que ele vai se parecer com um bicho. A palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 9, a partir do 43, se o teu olho ou se a tua perna, alguma coisa é pecado contra Deus, corta, lança fora, que é melhor entrar na vida eterna, na salvação eterna no céu, faltando um membro, do que ir para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos no fogo. Nunca se apaga, e o bicho, está dizendo o bicho, nunca morre. Isso só vai acontecer no juízo final, conforme o Apocalipse, a partir do 20 em diante. O homem só vai perder essa imagem e semelhança de Deus quando ele for no juízo final. Aí ele perde. Ali é a separação de Deus para sempre, eternamente. É a segunda morte, que não haverá mais esperança, porque há três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Existe jeito para a morte física? Sim, Deus pode ressuscitar. Existe solução para a morte espiritual? Sim, ele pode se reconciliar com o Senhor. Agora, para a morte eterna, não. É separação de Deus para sempre, eternamente. Conforme está esse, essa será a segunda morte. Tem alguns aí que pregam que é o aniquilacionismo, a segunda morte deixa de existir. Mentira. Lá em Marcos capítulo 9, o próprio Senhor falou que vai para o lago de fogo e o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus nunca preparou o inferno e o lago de fogo para as almas. Somos nós que escolhemos. Deus não veio para condenar o homem. Ele diz lá em João capítulo 12, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Aqueles que ouvem a minha palavra e não me aceitam, já tenho quem julgue. Esta palavra que eu tenho pregado, ela há de julgar no último dia. Então Jesus não veio para julgar. O Senhor não veio, nem Satanás veio também para te lançar fora. Não, para te jogar no inferno. É nós que rejeitamos a Jesus. Somos condenados. Ninguém vai para o inferno porque pecamos. A gente vai para o inferno porque rejeitamos a Jesus. A gente não vai para o céu porque somos bons, não. A gente vai para o céu porque Jesus já pagou todas as nossas dívidas. E se você está nele, aceitou ele como o Senhor da sua vida, você está salvo. É graça, é poder, misericórdia. O dinheiro do mundo inteiro não poderá pagar o resgate de uma alma, mas Jesus pagou com seu precioso sangue, conforme 1 Pedro capítulo 1, 18. Não fosse compraste com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar. O que nós se parecemos com Cristo? Ei, por mais que você negue, por mais que o diabo diga que você não vale nada, você parece com Deus. Você tem umas características de Deus. Ainda que você tenha negado a Jesus, seja um cristão como Pedro. A palavra do Senhor diz ali no livro de Lucas que quando Pedro, o Senhor já tinha de antemão falado, previsto que Pedro negaria. Pedro não se via negando a Jesus. O Senhor sabia que Pedro era falho, como eu e como você. Porque o Senhor escolheu a Pedro e sabia que Pedro ia negar. Porque Pedro era cheio de ego. Eu sou, eu faço, eu sou o cara, eu sou o bambambam. E o Senhor quis mostrar para ele que é a graça, é o amor e as misericórdias. E Pedro não se via negando. Ele disse, Senhor, se todos podem negar, menos eu. E Pedro negou. E quando o Senhor vai sair ali do Sinédrio, o Senhor olha e Pedro está negando ali. Não, alguém disse, mas você parece com um dele, você estava com ele, você parece dele, o teu olhar, o teu jeito de conversar, denuncia. Pedro disse que espraguejou, e nisso Jesus vem saindo do Sinédrio, na quinta-feira de noite para amanhecer a sexta-feira que ele ia para a cruz. E quando disse o galho cantou, e o Senhor olha, frita os olhos em Pedro, sem nenhuma palavra,
como que disse assim: Pedro, eu entendo você. Eu não te falei que você me negaria. Eu já sabia que você ia fazer isso, mas eu vou te restaurar. Eu já sei que você é falho. Como Deus olha para mim e para você, muitas das vezes as nossas ações não nos demonstram que somos filhos de Deus, mas o Senhor diz que nós somos filhos de Deus, que nós parecemos com Ele. Ele nos escolheu a si mesmo. Nós não perdemos o brilho, a totalidade da imagem de Deus. Mesmo o homem caindo no pecado, nós temos algo de bom. Todo mundo tem algo de Deus ainda para oferecer. Por pior que se você se ache, por pior que você ache que você é indigno de tudo, como aquela samaritana, quando o Senhor foi no poço de Jacó, os homens ofereciam algo a ela para trocar, para se deitar com ela, para ter o corpo dela. Só que Deus não ofereceu, Deus pediu a ela. Quando ela veio, disse: dá-me de beber que eu tenho sede. Ela teve um susto que as pessoas ofereciam, e o Senhor pediu. Ela disse: como é que tu, sendo judeus, me impede de beber? Não sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus? O Senhor disse: se tu soubesse quem está falando contigo, tu não daria, tu perderia. Porque o Senhor pediu algo àquela mulher, porque todo ser humano tem alguma coisa boa ainda para dar a Deus. Então, meu querido, por pior que você seja, talvez como aquela samaritana, a pior da pior daquela cidade, o Senhor poderia ter usado alguém para ganhar aquela cidade, mas o Senhor usou aquela samaritana. Ela tem algo, todos nós temos algo de bom para Deus. Ninguém é 100% mal, ruim, por pior que seja. Tinha um homem nos Estados Unidos que ele estupou 40 jovens. E no dia do julgamento, lá naquele lugar, todo mundo poderia ir a público e dizer o que queria com raiva dele. Um dizia: eu te odeio, eu quero que você morra, eu quero que você vá para o inferno, E tinha um cristão ali, um velhinho já, que ele tinha estuprado a filha dele, e olhou assim para você: jovem, meu senhor, eu vou fazer a coisa mais dura do mundo que o meu Senhor pediu. E ele ali só ficava todo mundo condenando, ele ria, nada atingiu a ele, simplesmente ele ficou com um olhar de deboche: eu te odeio, você matou minha filha, você estrupou. Outro dizia, cuspia na cara dele. Mas quando aquele cristão disse assim: eu te perdoo, você sangrou o meu coração, mas por amor de Cristo, você não deve nada a mim, eu te perdoo. Naquele mesmo momento ele começou a chorar e as lágrimas caíram. Só a palavra de Deus, só o perdão muda. Ele sentiu o perdão de Deus, ele sentiu Deus naquele momento. Ele disse: eu sou cristão, eu vou fazer o que o meu pai mandou, que eu me pareça com ele. Eu perdoo você por tudo que você fez com minha filha, mas eu te perdoo. Foi a única coisa que aquele serial killer, aquele monstro, mas a palavra tocou no coração dele, ele se humilhou e chorou naquele momento. E eu não tenho dúvida que Deus perdoou ele. Então, meu querido, minha querida, é o que eu estou te falando nesse momento. Nós precisamos parecer com Cristo. Qual é a forma? Qual é a maneira? Perdoando, amando as nossas ações. Em que área da nossa vida? Ei, as aparências não enganam com Cristo. Nós temos que ser essa carta lida. Nós somos, de alguma forma, você parece com Cristo. Independente do mundo que você está, você não perdeu a imagem e semelhança de Deus. De alguma forma você é a imagem e semelhança de Deus. Você é peça única. Porque aqui Deus tira o homem do lixo do monturo, conforme está escrito lá no Salmo 103, 7. Porque você é o único, Deus te fez e jogou a forma fora. Você é insubstituível. Deus fez você como uma primícia, como obra-prima. Oh, meu querido, minha querida, você é obra-prima das mãos de Deus. Você é o único. Nem no museu de Londres encontrará de você outro você. Você é só você, único nessa vida. Então valorize isso. Você é a imagem e semelhança de Deus.
Conforme o Salmo 139, Deus tem um plano original para você. O plano que você pegou, aquilo que criaram, que projetaram, que escreveram para a sua vida, não é esse plano. Muitas das vezes é necessário rasgar algumas páginas da nossa vida e começar uma nova vida com o plano original, com aquilo que o Senhor escreveu. Ei, Satanás quer encerrar o plano da sua vida, a ação da sua vida, mas Deus não, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, meu querido, como está escrito em João, eu vim para os que eram os meus e os meus não receberam, mas todo aquele que me aceitar deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Romanos capítulo 8, versículo 14, ou 4:14. Aqueles que andam em espírito em Deus, verdadeiramente são filhos de Deus. E você é um dos tais, meu querido, minha querida. Não deixe Satanás jogar isso. Deus não é injusto. Ele não criaria um para vida eterna e outros para condenação eterna. Esse negócio de sina, de sorte, de destino é coisa do diabo. Não, você é imagem e semelhança de Deus. Deus não criou uns para derrota, uns para a vida eterna, não. Deus quer que todos se salvem, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, meu querido, minha querida, independente de qual seja o seu nome, como Jabes, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10, amaldiçoado de pai e de mãe, mas Jabes não deixou se elevar. Ele pediu a Deus para mudar a sua história, porque Jabes, lá em Gênesis capítulo 59, ele é da tribo de Judá, ele estava debaixo de uma promessa. Você também está debaixo de uma promessa. Por que Jabes não pediu a Deus para mudar o seu nome? Porque Jabes significa nascido com dor ou maldição. Porque ele diz lá em Apocalipse capítulo 2, diz que naquele grande dia o Senhor nos dará um novo nome. Ei, meu querido, independente do nome que as pessoas fizeram com você, o Senhor vai te dar um novo nome. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando o anjo apareceu ali, que Jacó abraçou ele, que está lá em Gênesis 32, 28 e diante, no 32, a Jacó pediu para mudar a vida dele. O anjo não mudou a vida de Jacó. Jacó continuou sendo Jacó, apenas disse: não será mais chamado Jacó Israel. Ali ele estava acrescentando como nação. Mas o Senhor diz lá, o próprio Senhor diz lá em Mateus: e verás Abraão, Isaque e Jacó. Ei, ali foi acrescentado, seu nome é seu nome. Entendeu, meu querido? O seu nome, independentemente do nosso nome será mudado quando nós estivermos no céu. O Senhor, conforme Apocalipse capítulo 2, se não me engano 17, e o Senhor nos dará um novo nome no céu, escrito. Então, meu querido, independente de quem é sua família, independente do que te chama, prostituta, Jacó, trapaceiro, para o mundo, mas para você não. A partir do momento que você entrega a sua vida, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Espero que essa mensagem tenha falado no seu coração. Vou colocar aí no meu canal, o canal Luz para os Corações, no YouTube. Se inscreva lá. Vou colocar aí no meu Facebook, no meu Instagram, e espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Você não é uma coisa qualquer, você é a imagem e semelhança de Deus, você é lindo. Agora perguntou: o que é que se parece, que está em você que se parece com Deus? Meu nariz é um pouquinho grande, a minha orelha, mas minha esposa ama meu nariz. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.